Contas na Hora. Contas na Hora. Um programa sobre contabilidade e fiscalidade na grelha da LAC. Todas as quartas-feiras, entre as 11 e as 12 horas. Um programa da OCPCA, Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola. Contas na Hora. Contas na Hora. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si. Mais perto do futuro. À distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE. Uma academia de vida. Estimados ouvintes, muito bom dia. Sejam bem-vindos à edição 192 do Contas na Hora, o programa de rádio da Ordem dos Contabilistas e dos Peritos Contabilistas de Angola. Eu sou a Cristina Silvestre e com todo o prazer cá estou todas as quartas-feiras, das 11 às 12 horas, para levar até si as últimas da atualidade relacionada com a contabilidade, auditoria e fiscalidade em Angola e no mundo. Hoje é quarta-feira, dia 15 de setembro de 2021. Este programa conta com a produção da JCSE Comercial, técnica de António dos Santos, realização de Joel Costa, coordenação de Mateus Gonçalves e na apresentação cá estou, Cristina Silvestre. Contas na Hora, o seu programa de rádio. Contas na Hora. Hoje vamos estrear mais uma rubrica. Desta vez criamos uma rubrica para conhecer os membros jovens que se destacam na profissão, quer por ter um perfil digno de realce, quer por terem sido formados com distinção em contabilidade. A rubrica chama-se Reconhecimento ao Membro OCPCA. A estreia desta rubrica temos do perito contabilista e membro OCPCA, Adilson Sequeira, que foi o coordenador do grupo técnico que implementou o IVA em Angola. Depois foi diretor dos serviços do IVA, mas antes de integrar a AGT, já teve um escritório de contabilidade. Bom dia, doutora Adilson de Jesus Manuel Sequeira. Seja muito bem-vindo ao Contas na Hora. Bom dia e obrigado, Cristina. Agradeço pelo convite e poder falar da minha experiência, ou seja, da minha carreira durante esses anos todos. Obrigado. Não, nós é que agradecemos por aceitar o nosso convite. É uma honra contar com a sua presença nesta edição do Contas da Hora. A primeira pergunta: quem é o Adilson Sequeira? Onde nasceu, cresceu e onde estudou? Adilson Sequeira é um jovem de 39 anos de idade, cresceu na Manhanga, na rua Cabral Moncada, na qual passei toda a minha infância. Eu formei-me em Contabilidade e Auditoria na Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, na qual também já houve um momento em que frequentava duas faculdades ao mesmo tempo. Também sou bacharel do curso superior de matemática, já fiz as duas licenciaturas ao mesmo tempo e também já trabalhava. Aquela vontade intensa quando era mais jovem, digamos assim, de estudar, que atualmente também sou licenciado em Direito na Universidade de Lusíadas. Então são 3 licenciaturas? O ICED é o bacharel, falta um ano para concluir a licenciatura. Quem sabe um dia irei voltar a fazer esse um ano para fazer 3 licenciaturas. De matemática, no caso, é que ficou a meio. Sim. Acima do meio. E em que ano fez a licenciatura de Contabilidade e Auditoria na Universidade Agostinho Neto? Terminei em 2009. Em que momento decide que pretende ser perito contabilista, ou seja, membro da Ordem, e como chegou à Ordem, qual o seu número de membro? O meu número é o 2013-0051. A minha trajetória, na realidade, quando começou como contabilista, comecei como estagiário em contabilidade. Isso foi em 2005.
na qual um profissional de contabilidade, posso aqui citar o senhor Nabeiro Mateus, que eu estimo e tenho muito respeito por ele, foi na realidade o meu mestre em contabilidade. Foi ele que me puxou na faculdade no primeiro ano e percorri essa trajetória ao longo dos anos até ter a carteira de contabilista e depois habilitar-me a concorrer na ordem como perito contabilista. Nesta altura tinha aquele número que era atribuído pelo Ministério das Finanças. Sim, na altura o número foi atribuído pelo Ministério das Finanças e quando a ordem começou a atualizar, foi praticamente em 2013, foi nesse período que a ordem começou a atualizar, que eu também fui atualizar, por isso que vem 2013. 2013, na realidade, é a atualização que a ordem iniciou, mas o meu número já vem em anos anteriores. Mas quem atribuiu foi a Direção Nacional de Contabilidade Pública, foi naquela altura. Naquela altura, muito bem. Profissionalmente, onde começou a trabalhar, já esteve a dizer aqui o nome do mestre da vida. Hoje começou nesta altura em que o professor tirou da faculdade para estagiar em contabilidade. Conte-nos a evolução até a presente data. Foi para este escritório estagiar como contabilista e depois? Neste escritório, na realidade, comecei em 2005, quando comecei a faculdade, como vinha com uma formação diferente do ensino médio, não fiz contabilidade do ensino médio, foi quase tudo o contrário, porque eu no ensino médio eu fiz língua portuguesa, então tive que estudar muita matemática para conseguir entrar na faculdade de economia, só que na altura eu fiz o preparatório no prédio de estudantes, que alguém que teve muita paciência de ensinar foi o Emedi Tutala, que muitos conhecem naquela altura, um grande professor de matemática, teve uma paciência gigantesca com a minha pessoa para ensinar-me a matemática. E como na faculdade não dava muitas explicações de matemática, mas tinha essa debilidade da contabilidade, então o senhor Nabeiro Mateus puxou-me para trabalhar no seu escritório, que é a Econgest. Trabalhei durante muitos anos nesse escritório e trabalhava para várias empresas pertencentes a esse escritório, até 2011, que é a fase em que entrei para o PERT, nesse caso a administração tributária. E olhando aqui a outra parte que tem a ver com a administração tributária, em 2011 eu entrei para o PERT e fui logo enquadrado na repartição fiscal dos grandes contribuintes, como técnico. E durante o ano de 2011 fui aprendendo as técnicas de fiscalização tributária, porque a parte contabilística eu já carregava isso do setor privado, bem como a parte da fiscalidade. Em 2012 fui convidado pelo, então na altura, o Dr. Leonel Silva, para ser o coordenador da Unidade Central de Formação e Fiscalização. Ficava na 3ª repartição fiscal. Essa unidade especificamente tinha duas vertentes. Por um lado, formar em matéria de contabilidade e fiscalização a todos os técnicos da Direção Nacional dos Impostos a nível nacional, e todos iam para esta unidade, e também fazer as inspeções das declarações modelo 1 também nesta unidade, durante o período de 2012 que eu fiquei lá um ano nesta unidade. Em 2013, fui convidado pela doutora Alice Neves, que na altura era a minha chefe direta, para regressar ao PERT, para coordenar. Havia um grupo que é a expansão da reforma tributária, cujo objetivo era a modernização das administrações tributárias, que na qual fui coordenador durante o ano de 2013, digamos até princípio de 2014. Depois fui chamado para apoiar um grupo que fez auditoria a várias operadoras do setor petrolífero, na qual também fiz parte deste grupo. Foi aí onde saiu a minha experiência, não muita, mas pelo menos foi o suficiente para entender a máquina daquele setor, que é o setor petrolífero, em 2014. E no mesmo ano depois tive que deixar estas auditorias para chefiar a secção de prevenção tributária do Departamento de Fiscalização da Direção Nacional dos Impostos. Mas dar aqui uma nota importante, que do período de 2011 a 2014, independentemente dessas tarefas todas que eu fui acumulando uma outra tarefa, que fiz parte do grupo técnico dos legisladores, que na qual, é engraçado, eu fui o único não jurista naquela altura. Foi daí que saiu aquele impulso de que eu tenho que fazer direito. Tentei ir buscar a experiência do direito no mestrado. Já estou a fechar a dissertação, mestrado em Direito Fiscal na Faculdade de Direito, mas não foi suficiente. Tive mesmo que sentar na cadeira para fazer o direito. Mas durante esse tempo, esse período de 2011 a
2014. Eu fui o legislador ordinário, atualmente é o diretor da tributação especial na GT, o Pedro Marques. Nós fomos os legisladores ordinários do Imposto Industrial e do IRT. Eu fui o legislador ordinário com o coordenador de um dos domínios, que é o Osvaldo Macaia. Nós fomos do IRT. E também fui o legislador com outros colegas, que na realidade foi um grupo das alterações e republicação do Imposto sobre Aplicação de Capitais, o Imposto SEL e o Imposto de Consumo. Igualmente, quando estava a legislar o Imposto Industrial, também tivemos que legislar o regulamento das amortizações, das provisões, e também tive uma tarefa muito forte que não podia deixar de ser durante o período de 2014, que é fazer o desenho de todas as declarações fiscais, nesse caso que nós temos hoje. Atualmente, que é o modelo 1 de todos os impostos nesse caso. Em 2015, quando houve a fusão, o PERT, DNI, que é os impostos, e as alfândegas, que é o SNA, e deu lugar à AGT, que na qual todos nós perdemos os cargos e fomos, na realidade, enquadrados todos na Administração Geral Tributária. Em 2016, em dezembro, houve a nomeação do novo Conselho da Administração Geral Tributária, que na qual, das várias mudanças, eu fui nomeado como chefe da fiscalização da direção dos grandes contribuintes. 2 meses depois, fui chamado pelo PCA, que me fez um convite, na qual aceitei. Foi um desafio que, na realidade, foi o maior desafio que eu já tive a nível profissional, que é coordenar o grupo técnico para a implementação do IVA durante o período de 2017 a 2019, que em 2019 depois criou-se a DSIVA, que é a Direção de Serviços do IVA, na qual fiquei o diretor até fevereiro de 2020, na qual fui enfrentar os novos desafios, nesse caso que me foi incumbido pela Ministra das Finanças. E já ainda bem que chegamos no momento, o IVA, coordenadora do grupo técnico que implementou o IVA em Angola, e mais tarde chegou e é conhecido por isso como diretor do IVA. Já esteve aqui a mencionar os vários cargos que desempenhou na Administração Geral Tributária. Quais os grandes desafios da implementação do IVA no país? Pode começar por mencionar aqui, porque o rosto do Dr. Adilson era só o cartão de visita para o IVA. Sempre se falasse do IVA, estava aí o rosto do senhor coordenador para a implementação do IVA em Angola. As reuniões com os grupos de trabalho era ali sempre, doutor. Então, os principais desafios desta famosa implementação do IVA em Angola, que é só o imposto mais famoso de todos os tempos, já superou o imposto industrial. Sim, grandes desafios. Vou citar aqui, na realidade, 4, não 5, mas tenho aqui 4 que eu posso citar. Primeiro, mudança de mentalidade. Implementar o IVA implica mudar a mentalidade das pessoas, ou seja, convencer as pessoas que o imposto de consumo não é melhor que o IVA, porque o imposto de consumo tinha uma figura que muitos profissionais conhecem, que é o efeito em cascata. Por exemplo, a Cristina sabe, se naquela altura a Cristina pudesse, por exemplo, ir para um supermercado, como por exemplo essa publicidade, o Quero Jumbo, não estava timbrado na fatura imposto de consumo, mas o imposto de consumo estava lá acumulado já em cascata. Agora, com a implementação do IVA, implica que o imposto de consumo estaria visível na fatura. Como mudar a mentalidade das pessoas e dizer que o IVA vem para melhorar e vem para quebrar o efeito cascata que onera os preços? Esse foi um grande desafio, que na realidade não foi fácil, foi mesmo difícil, que muitas vezes foi mal interpretado, que até muitos diziam, olha, a tua imagem está queimada, mas infelizmente eu tinha um objetivo, eu tinha um foco, que era cumprir aquilo que estava plasmado no plano intercalar, que é implementar o IVA. Sei que isso seria muito difícil, que implicava mesmo mudar a mentalidade das pessoas e também mudar a mentalidade não só de quem vai aceitar hoje o IVA, mas também mudar a mentalidade do grupo empresarial e também dos profissionais de contabilidade. Infelizmente, muitos profissionais na altura foi muito mal interpretado, que não dá
faltava. Havia aqui o primeiro critério do desconhecimento e a novidade, ou seja, algo novo a ser entrado e ninguém conhecia, porque muitos só tinham o conceito do IVA, por causa da Europa, outros países, que é do tax free. Agora, como é que ele funciona na economia? Então, havia esse desconhecimento que, na realidade, quase ninguém conhecia. Nós tivemos que fazer uma autoformação, na realidade, a nível do grupo técnico para chegar. Mesmo também eu tive que também fazer uma mudança grande de mentalidade, primeiro dentro do grupo, quer dizer, aceitar os desafios para poder seguir avante. O outro grande desafio foi o problema do cadastro de contribuintes. Aqui o problema, primeiro, o IVA é um imposto que não aceita algo desconhecido. Tudo para o IVA tem que ser conhecido. Agora, como é que alguém vai cobrar o IVA e depois a máquina fiscal não tem como encontrar aquela pessoa que cobrou? Esse foi um grande desafio, que é o cadastro. Por isso que o IVA iniciou com os grandes contribuintes, que na altura eram 422 contribuintes, que na qual desses 422 houve depois o período da adesão voluntária, que no arranque, na realidade não arrancaram 422, mas arrancaram 1922, porque por volta de 1.500 contribuintes aderiram voluntariamente, porque eles conseguiram ver a diferença entre o regime geral e o regime transitório na altura e verificar as grandes vantagens do regime geral. Então, não sei se o doutor Adilson está lembrado, eu vou ter que lhe interromper para crescer aqui uma nota. Nas reuniões com a OCPCA, quando o doutor Adilson parecia dizer grandes contribuintes, será gradual grandes contribuintes, foi o grupo da OCPCA que levantou a polêmica que seria uma injustiça de quem estivesse organizado ficar de fora por não ser grande contribuinte. E foi aí que depois, quando tivemos as reuniões seguintes, ficou-se então obrigatório para o grande contribuinte e seria facultativo para quem estivesse organizado, e parece que surtiu efeito. A chegar à entrada em vigor do IVA eram mais do que 1.000 e tal empresas já no primeiro momento. Me recordo sempre que a primeira fase era mesmo só grande e ninguém entra mais. A ordem fez, na realidade, essa pressão que muitos dos seus clientes, nesse caso muitos profissionais, que na qual até vários clientes da própria Cristina, reclamaram que não, nós também queremos entrar, mas amarrando nos grandes contribuintes iria dificultar muitos a entrarem. Foi daí que liberou-se a adesão voluntária. Quem tiver disponível ou quem achar que tem os 3 grandes critérios na altura que solicitou-se, ter um contabilista certificado era obrigatório, ter um sistema validado pela AGT, certificado, o sistema de faturação tem que estar certificado, e atualização do cadastro. Implica que, se ele, por exemplo, tivesse na FTU, que na altura, hoje já tem até letras, já se consegue identificar as letras de cada rua, mas naquela altura não, por exemplo, uma empresa, se tivesse, por exemplo, na rua F da FTU, não se conseguia definir exatamente qual é a rua F da FTU. E o pior ainda que dissesse a rua F, as casas não tinham os números. Essa era a grande dificuldade. Então, quem conseguisse identificar isso a nível do cadastro, automaticamente a administração fiscal aceitava. Esse é o segundo desafio. O terceiro desafio foi o sistema informático. Hoje o IVA é um imposto 100% eletrônico. Os outros impostos, na realidade, pode-se pagar na repartição, mas o IVA não. Agora, como fazer com que o IVA fosse só eletrônico? O grupo técnico visitou várias realidades de vários países e, na sua maioria, ou quase todos, recomendaram a mesma coisa. IVA papel zero. Foi essa a recomendação. Até nos foi recomendado pela Ordem dos Contabilistas de Cabo Verde. Disseram papel zero, porque eles quando iniciaram no papel e eles sentiram a grande dificuldade do papel. Então, recomendaram. Angola tem uma vantagem, ser o último da SADC. Então, como é o único, então faça melhor. Na verdade, tirar da experiência ou do fracasso dos outros para fazer melhor na sua implementação. Havia aqui 2 lados na altura informático, que era o SAFT, que é a nível das vendas, que é submeter as vendas. Isso, por exemplo, tem em Portugal, que é o chamado e-fatura, tem no Brasil, tem em vários países. Só fomos buscar a realidade de outros países para implementar. O grande desafio foi o SAFT das compras, que, digamos, muitos países não têm, que é o caso português, não tem o SAFT das compras, e muitos duvidaram que a Angola iria conseguir implementar o SAFT das compras, que é para fazer a ligação entre a venda
e as compras. Isto é uma realidade que muitos países têm, por exemplo, que é o caso de Espanha, e há países que têm. Agora, como implementar em Angola, no momento em que temos os problemas que temos, que é o caso da informática, que é o caso de zonas distantes com problemas de internet, quebra de sinal, problemas de energia, como resolver? Felizmente, foi uma luta difícil, árdua, e se conseguiu implementar o SAF das compras, que na realidade hoje é o que nós chamamos de anexo de fornecedores e mapa de fornecedores, que foi difícil, mas aí está. Que ficou atrelado na declaração periódica, porque inicialmente estava a verificar como fazer a ligação do anexo com o mapa, se era bruto ou detalhe, mas na realidade o grupo técnico fez o desenho todo e depois a nível informático desenhar. Foi difícil? Sim, mas aí está. Porque dizer que tivemos grandes técnicos na altura, que na realidade, quando se iniciou, eu só iniciei com 2 pessoas da área informática, depois integrou o terceiro, começou com até o Luís Salazar, e depois integrou a Teresa Borges, e depois integrou, que até foi bem antes, que foi na altura da construção, o Ednese Fortunato. Esses 3 foram mesmo os pilotos que conduziram a parte toda informática. E dá mesmo aqui ênfase ao engenheiro Luís Salazar, que ele é um camarada muito forte mesmo. Eu até posso dizer que o Luís me dava medo, por causa da calma dele. Eu dizia, a calma dele me metia duvidoso, mas será que ele vai conseguir, vai fazer? Porque ele não exprimia, como muitos, por exemplo, quando dizem, não, vamos fazer, vamos conseguir. Nós estamos a correr, o Luís com a calma dele, mas está aí. Mas quando ele solicitasse qualquer coisa, eu quando desse por conta estava feito. É uma calma que esconde muita coisa, realmente. O engenheiro Luís Salazar tem uma calma única, isso dele. Sim. Nunca está chateado. Nós estamos acelerados, estamos preocupados, ele sempre calminho, sereno, até no tom de voz. Certo. Ele mesmo, não, ele é um técnico espetacular mesmo, não vale a pena. Eu reconheço, porque foi meu técnico durante esse tempo todo, e reconheço que até ele foi muito bem coadjuvado pela Teresa Borges e o Ednese Fortunato, que na realidade foram os braços dele, que o ajudaram a segurar a parte toda informática. E vamos para o quarto momento. O quarto desafio foi o pacote legislativo. Por a legislação, porque muitos a princípio assumiam que o IVA em Angola é cópia de outros países. Não. Há uma diferença entre princípios e regras. É bom que muitos saibam. Os princípios é aquilo que existe a nível doutrinário. Ou seja, há muitos princípios. Só que dos princípios é que se tira para criar as regras dentro de um determinado país. É o que nós fomos verificar dos vários princípios. Fomos buscar várias regras. Como, por exemplo, havia normas na África do Sul que nós diziam, não, essa norma não serve para Angola. Havia norma no Ghana, essa norma serve, mas temos que arranjar. E havia norma, por exemplo, no Uruguai. Se pegar essa norma do Uruguai e juntar, por exemplo, com a de Portugal, vai dar uma norma que é para Angola. Então, foi-se fazer esse exercício durante a construção do pacote legislativo, que normalmente durou por volta de 2 anos. A construir todo o pacote legislativo. Foi difícil, sim, porque para além da construção do pacote legislativo, o grande desafio foi a publicação deste pacote no tempo que era o programa do governo, nesse caso do executivo. Como é possível? Primeiro, o IVA estava para entrar em janeiro de 2019, houve o adiamento, havia muita informação, principalmente a nível informático, que tinha que se desenhar, então arrastou-se para 1 de julho. Só que quando ela foi publicada, havia muitas reclamações por parte dos empresários. Foi quando ela foi adiada para 1 de outubro. Mas durante esse período que houve o adiamento, aproveitamos fazendo algumas alterações. É que aí despertou a camada do empresariado e foram dando as suas sugestões, porque houve consulta pública. Porque em 2018, nesse caso, no mês todo de agosto, o grupo técnico andou nas 18 províncias, Cabinda ao Cunene, houve auscultação. E muita coisa da auscultação foi introduzida na legislação.
faturação. Igualmente, também, a nível da legislação, houve muitas regulamentações, até houve 2 que saíram antes da publicação do Código, que era a base, que é o regime jurídico das faturas, foi no dia 3 de dezembro, e depois o regime jurídico da submissão eletrônica da faturação, foi no dia 21 de dezembro. Na realidade, esses 2 pacotes foram as bases que em 2019 houve as regras para a parte dos sistemas que permitiu a certificação dos softwares. E durante o período, mesmo antes da implementação do IVA, houve também um grande desafio dentro desse pacote legislativo, que é a interpretação das normas contidas no Código, porque o Código do IVA tem a sua complexidade. Nós até notamos que o Código do IVA Angola não é mais complicado que os outros. Há códigos do IVA muito mais complicados. Por exemplo, o caso português, o IVA de Angola não assemelha-se ao caso do IVA português. O caso do IVA português está amarrado às diretrizes da União Europeia e todos os anos há alterações a nível do OGE. Angola até tem um IVA, como dizem os profissionais do FMI, até destaco aqui a Rita de la Fed, que na qual tenho um respeito muito grande por ela, que ela fala do IVA simples, na realidade que Angola adotou, tendo em conta a experiência dela das várias implementações a nível do IVA em outros países. Estes foram, na realidade, os 4 grandes desafios do grupo técnico na altura que se implementou o IVA. Muito bem, doutora Dilson, neste processo, enquanto coordenador do grupo técnico que implementou o IVA em Angola, colheram contribuições de vários grupos e um dos grupos é da OCPCA. A Ordem dos Contabilistas também criou um grupo que era para apoiar todo este processo. Quais foram os outros grupos que fizeram parte deste processo, para além da Ordem dos Contabilistas e dos peritos contabilistas de Angola? Na realidade, chamou-se todos os grupos. Sem medo de errar, eu diria que 90% das associações foram chamadas. Digamos, associações profissionais ligadas especificamente à matéria. Foram chamadas. Nós reunimos várias vezes. A associação que era mais chamada, que houve muito debate, é a Ecodima, que é a Associação da Distribuição Moderna. Havia muito debate, principalmente a parte informática com o Dr. Rui. Ele foi mesmo incansável na sua explicação, naquilo que foi o trabalho árduo. Na altura ele ainda era o diretor-geral da SISTEC. Na realidade, bebemos também muito daquilo que foram as suas críticas construtivas, que ajudou muito. Para além da própria ordem e as associações, também nós remetemos no jornal a consulta pública, que na consulta pública também recebemos muitas contribuições. Mas a Ordem dos Advogados fez parte? Também convocamos a Ordem dos Advogados, na qual eles indicaram 2 advogados deles para fazer parte do grupo. Nesse caso, havia os grupos de trabalho que a Ordem dos Advogados indicou 2 dos seus representantes. Mas quem mais contribuiu, de facto, sem sombra de dúvida, foi a Ordem dos Contabilistas. Vocês foram mesmo espetacular na altura, que ajudou muito na decisão. Por isso que o IVA amarrou-se mesmo aos contabilistas. Hoje, quem é contabilista obrigatoriamente tem que saber IVA, porque o IVA está amarrado aos contabilistas. E, na realidade, temos que acreditar e dizer que hoje a classe dos contabilistas está muito mais valorizada. Valorizada por conta da implementação do IVA. Exatamente, doutora Dilson. É o doutor Adilson Sequeira, ele que foi o coordenador do grupo técnico que implementou o IVA em Angola, já foi o diretor dos serviços do IVA, atualmente é o diretor nacional do Património do Estado, mas é membro da CPCA, por isso ele está aqui a estrear a nova rubrica, que é o reconhecimento ao membro ao CPCA. Este reconhecimento ao membro ao CPCA, também vamos trazer aqui aqueles membros que têm os gabinetes de contabilidade em ativo, gabinetes de contabilidade, gabinetes de auditoria. Queremos conhecer os nossos membros e queremos dizer a toda a gente que existem empresas de contabilidade angolanas, 100% angolanas, e a darem cara com muita qualidade nesta linha de atividade, de serviço, que é muito, muito exigente hoje, sobretudo com a implementação do IVA, que não deixa folga para ninguém. Caro ouvinte, é o momento do intervalo e voltamos já para continuar essa conversa lindíssima com o Dr. Adilson Sequeira. É mesmo só em segundinhos, não é, Sr. Santos? E voltamos já. Contas na hora. O seu programa de rádio. Contas na hora. Aqui, na Áutica. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si.
mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center. Conheça os nossos programas de formação profissional, formação para executivos e de ensino superior. Fale connosco. Ligue para a nossa linha de atendimento de voz, WhatsApp e Messenger 923 190 018. Academia BAE, uma academia de vida. Caro ouvinte, é a edição 192 do Contas na Hora, o programa de rádio da OCPCA. Eu tenho em estúdio o Dr. Adilson Sequeira, ele que atualmente é o Diretor Nacional do Património do Estado. Entretanto, é membro do CPCA, foi o coordenador do grupo técnico que implementou o IVA em Angola e também já foi diretor do IVA. Dr. Adilson, há um ponto à volta da implementação do IVA, já esteve aqui a mencionar os 4 principais desafios que ocorreram na fase da implementação do IVA, nomeadamente mudar a mentalidade das pessoas, cadastro do contribuinte, do sistema informático e o último grande desafio, o pacote legislativo. Publicar a tempo certo, todos esses desafios, esses 4 grandes desafios, tiveram mais, como é óbvio, mas mencionou aqui os 4 grandes desafios neste processo todo. Mas eu queria, e porque um dia ouvi o Dr. Adilson falar sobre isso, há muita crítica à volta da taxa. Por que Angola foi logo para 14? Nós não temos as condições de outras geografias, nós temos que começar com taxa mínima. E uma vez ouvi o Dr. Adilson explicar que não foi Angola que decidiu a escolha da taxa e que dependia de qualquer coisa da taxa da região da SADC ou a média da SADC. Dr. Adilson pode voltar a explicar como é que se chegou à conclusão de que Angola estaria a implementar o IVA com a taxa máxima e seria 14? Relativamente à taxa, foi uma situação que houve mesmo muitas questões à volta, mas primeiro, Angola é membro da SADC e como membro da SADC tem que respeitar as suas diretrizes, que uma das diretrizes é a taxa mínima que os países devem cobrar o IVA são 10%. Na realidade, todos os países da SADC, ninguém cobra menos de 10%. Pode ter um ou outro setor específico, mas como taxa geral, são no mínimo 10%. A taxa mais alta é de Madagascar, que são 20%. Temos o caso também de Cabo Verde, África do Sul, que são 15%. Temos o caso que é muito semelhante a Angola a nível de economia, que digamos que na altura que se implementou o IVA, fez visita nesse país e também foi verificar o índice de informalidade que estava acentuado em 17%, que é o caso de Moçambique. E mesmo assim já estava com o IVA implementado há mais de 20 anos e tinha a taxa que até hoje, de 17%. Então, para isso, para saber qual é a taxa de facto a ser alterada, o que se fez foram estudos. Então, fez-se o estudo de 3 pessoas distintas para ver, na realidade, dentro do mercado angolano, qual é a taxa. Ou seja, aquilo que era fixado pelo grupo técnico dependia, na realidade, do estudo. Se o estudo apontasse 10, iria para 10. Se for 12, 12. Os 3 solicitamos à Universidade Agostinho Neto, centro de pesquisa, fez um estudo da taxa a ser, e nesse caso foi um estudo independente. A Universidade Agostinho Neto apontou uma taxa de 15%. Solicitamos também de uma consultora independente internacional também um estudo que apontou 16%. E também solicitamos o FMI, que na altura também os profissionais fizeram um estudo da economia que apontou em 15% igualmente, o mesmo que a Universidade Agostinho Neto. Isso verifica que o 14%, que é o limite pelo grupo técnico, os estudos até apontavam mais. Ainda havia a taxa média da SADC, que são 15%. Mesmo assim, não fomos na taxa média. Preferimos colocar a taxa abaixo da taxa média, que é os 14%. Foi isso que motivou, na realidade, a fixar uma taxa abaixo daquilo que era. Mas também o 14%, se olhando para o imposto de consumo na altura, por exemplo, alguém pudesse ir a um restaurante e olhasse na fatura, verificar
verificava uma taxa de 10%, mas era um 10% falso, por causa do efeito cascata. Se olharmos até agosto de 2018, aquela cerveja, por exemplo, ou aquela gasosa que se consumia naquela altura, até esse período, aquilo estava em 70%, 80%. Não era 10. Após isso, com a nova pauta aduaneira, essa última foi publicada, se verificar também os 10% da implementação do IVA, como tudo reduziu para 30%, com mais a cascata estava em volta de 40%. Ou seja, olhando 14 com 40, está muito aquém. Então fixou-se o 14%. O 14% era a taxa mais justa, olhando para aquilo que era a média da SADC, porque Angola tinha que seguir as regras da região também, e o estudo feito que apontava para 16, 15, foi a busca do 14%, ficou abaixo do que tinha que ser, né? Porque em bom rigor vocês teriam que optar por uma dessas 4 taxas, que dava em duas, entre 15 e 16, exatamente. Vocês ficaram com o 14%. Exatamente. 14%. Muito bem, pronto, está cá a explicação da taxa 14, não foi a doutora Dilson, enquanto coordenador do grupo técnico, que sonhou com o 14 e decidiu implementar. Há uma explicação para trás que fundamenta a regra para chegarmos à taxa 14%. Muito bem, doutora Dilson, vamos continuar a nossa conversa. Com esta aqui, o doutora Dilson Sequeira já teve um escritório de contabilidade que fechou após se juntar à AGT. O que era ser contabilista ou perito contabilista ontem e o que é hoje? Planeia algum dia voltar a exercer? E é verdade que teve um escritório de contabilidade e fechou para se juntar à AGT? Sim, é verdade. Na altura, sim. Primeiro, quando estava com o senhor Nabeiro, nesse caso foi o meu mestre, aquilo foi um acumulado de conhecimento. É que depois chegou um momento que eu estava a tornar-me autônomo. Não larguei, continuei com ele, porque lá é uma fonte de conhecimento que aprendia muito, mas havia um colega meu na faculdade, um colega amigo, que é o Augusto da Piedade. Lá na faculdade, mesmo os colegas, sempre que olhassem para mim, tinha sempre o Augusto da Piedade de lado. Sempre que olhasse para o Augusto da Piedade, tinha sempre o Adilson Sequeira de lado. Então, porque nós trabalhávamos juntos, nos juntamos e fazíamos mesmo primeiro trabalhos individuais, era tipo contrato, Adilson Sequeira e Augusto da Piedade, e fechávamos os contratos. Depois, nós entendemos evoluir uma empresa mesmo de contabilidade, propriamente dito. Criou-se uma empresa na qual aquilo vigorou até a entrada para a administração fiscal, nesse caso, por perto. Quando eu entrei por perto, um dos requisitos era não pôde, nesse caso, exercer, porque ainda estava na condição de árbitro, não podia ser jogador, então conversei com ele, então tive que afastar-me. Só que depois ele também encontrou outros desafios, penso que 1 ou 2 anos depois, então também teve que se afastar a nível da contabilidade, mas continuei sempre estava do lado do auditor, mas estava sempre a interação com os contabilistas naquilo que eu gosto, que é trocar impressões, debater e dar aulas. Foi sempre esse meu foco, para não perder na realidade a prática, porque a parte boa da contabilidade que eu me recordo é que hoje, não que eu esqueci, né, mas não é a mesma velocidade de antes, porque eu naquela altura eu não falava de nomes, por exemplo, honorários e avanças, por exemplo, conservação e reparação, era número. Isso é o quê? Põe numa 75226, põe numa 7806. Era assim, ou seja, os números estavam na mente, era muita intensidade da contabilidade. É que depois, com o tempo ligado ao fisco, vertido na auditoria, os números foram fugindo, mas fica a essência do nome, a identificação, isso não se esquece. Quem aprende de fato contabilidade não esquece. Então, fui sempre exercendo também com as aulas e fiz manutenção até o dia de hoje, que atualmente continuo a dar aulas, nesse caso na Faculdade de Direito, nos cursos de extensão, na Ordem dos Contabilistas, sempre que há o curso profissional, e também em centros e academias profissionais, em que na realidade alguns eu coopero dentro daquilo que é a minha disponibilidade. Continuo sempre a dar as formações que a passagem
do conhecimento, porque isso aqui é um lado que eu mesmo gosto de o fazer. Muito bem. Consegue-nos deixar aqui uma explicação, a diferença entre o contabilista e o perito contabilista? Porque antes foi contabilista, agora é que é perito. Há uma diferença, assim, entre o perito e o contabilista. Digamos assim, quanto ao perito contabilista, ele é o profissional mais avançado. O perito é que audita as contas do contabilista. Ou seja, o perito contabilista, em regra, é equiparado a um auditor. E só este é que pode assinar os relatórios de auditoria. Sejam os relatórios de auditoria exigidos por lei, estamos a falar aqueles que estão tipificados como obrigatoriedade nos termos do Estatuto dos Grandes Contribuintes, que são obrigados as contas serem auditadas. Estamos a falar da Lei das Sociedades Comerciais, que obriga as sociedades anônimas que as contas devem ser auditadas. Essas são os peritos contabilistas que podem o fazer, bem como também a própria lei da contabilidade também obriga a questão dos peritos. Sem prejuízo a isso, dizer que os peritos contabilistas também assinam os relatórios anuais de conta nos termos do artigo 51 do Código do Imposto Industrial. Agora, quanto aos contabilistas, esses não podem assinar os relatórios de auditoria, porque é uma faculdade legal que é atribuída somente ao perito. O contabilista assina e são os responsáveis pela elaboração dos relatórios de contas anuais, com todas as peças. Estamos a falar do modelo 1, relatório técnico e tudo, balanço, demonstração de resultado, demonstração fluxo de caixa, estamos a falar dos mapas, tudo isso nos termos do artigo 51 é obrigação do contabilista, não do perito, porque mesmo um perito, em regra, o perito hoje é porque antes foi contabilista, essa é a regra geral. O meu tem que exercer a contabilidade para depois ganhar aquilo que é o tempo perito. E também o contabilista é o responsável pela submissão da declaração periódica do IVA, nos termos do Código do IVA. Do IVA, muito bem. Doutora Dilson, quais são os principais desafios da profissão de contabilidade hoje? Eu aqui diria 3 grandes desafios. Sim, o primeiro, paciência, porque a profissão de contabilista exige enfrentar grandes desafios, que podemos aqui ver 2, que é procurar não fazer as vontades do seu cliente ou do seu patrão, porque na realidade o cliente quer uma coisa, mas aquilo que são as regras e aquilo apurado pelo contabilista é diferente. Mas agora, como o contabilista convencer o cliente a fazer aquilo que é o legal, ou mesmo estando dependente da entidade, como fazer o seu patrão entender que as obrigações são essas, quer a nível contabilístico, quer a nível fiscal. Então, há essa necessidade que a paciência mesmo de aturar isso tudo. E outra paciência é aturar a AGT. Porque assim, isso é como tudo. Há técnicos, desculpa, mas eu digo isso porque hoje estou em comissão de serviço, mas eu conheço a administração tributária. Implica que há técnicos que não têm mesmo paciência e é necessário mesmo que haja muita paciência do contabilista para aturar, por exemplo, aqueles que não têm paciência. Mas existem técnicos bons e espetaculares e aqueles que também têm paciências incansáveis, lá tem muitos, mas também tem outros que mal surge de repente. Às vezes o contabilista já está saturado com a situação, se exalta. Só que o técnico deveria também ficar calmo, não, se exalta mais ainda. Então, todos os técnicos deviam ser como o engenheiro Luís Salazar, sempre calminho. Olha, o Luís nunca briga com ninguém, o Luís é um gelo autêntico. Pois é. Se você notar que ele está chateado, procura alguém lhe chateou mesmo de verdade. O segundo desafio, os contabilistas de hoje, principalmente a malta jovem de hoje, não se prender nos débitos e créditos. Boa! Durante muitos anos só se prendeu nos débitos e créditos. Tem que evoluir na matéria fiscal. Tudo bem, débito e crédito que é a regra geral, respeitar as partidas dobradas de lucros passiões, mas para evoluir de fato, tem que ir na matéria fiscal. Não pode deixar de ligar, porque é aí onde vai conseguir fazer a ligação daquilo que nós hoje chamamos de fiscalidade. Fiscalidade é contabilidade, mas a legislação fiscal. Você se pôr a legislação fiscal no prato econômico,
que é na prática. Isso é que dá fiscalidade. Dizer porque eu conheço contabilidade, mas não entendo fisco, então não entendo fiscalidade. Eu entendo direito fiscal, mas não entendo contabilidade, então você não entende fiscalidade. Hoje o profissional tem que entender fiscalidade para sentir mais ou menos completo. Então esse São os dois grandes desafios deixados aqui pelo doutor Adilson. Tem o terceiro. Tem o terceiro, vamos embora, vamos ao terceiro, sim senhora. A leitura. O profissional tem que ler muito. Sai um instrutivo da GT, vai ler. Sai um instrutivo da ordem, vai ler. Sai uma legislação, tem que ler. Ou seja, tem que ter leituras constantes, tem que se atualizar constantemente. Porque o profissional hoje, quando o empresário chama um contabilista, na realidade ele está a chamar alguém para o substituir naquilo que ele não pode fazer. Agora, o contabilista é que não pode se substituir ao seu cliente ou ao seu patrão, porque o cliente ou o patrão lhe paga para isso. A Cristina tem os seus clientes, o seu cliente paga a Cristina para a Cristina estudar para ele, não é esperar mais que ele que vem dizer as novidades, olha, saiu esta obrigação, olha, saiu este critério, que ele próprio é que tem que explicar a Cristina, ele vai dizer, não, desculpa, então vamos ter que dividir a avança, ou dividir o salário. Não. Tem que continuar a estudar, tem que estudar muito e se atualizar constantemente. Muitos que às vezes dizem assim, doutora Adilson, mas o cliente sabe disso. Não sabe. Se ele soubesse, não batia a porta do contabilista. Ele nem lê, por isso que te contratou, vai ler como? Senão é igual você para ir a um tribunal, tem que levar o advogado. Então você tem um problema, um litígio a nível civil administrativo, você vai ter que ler o Código Civil, o Código do Processo Civil para poder se defender no tribunal. Não, tem que dar isso em quem estudou, que é o advogado. Como ele estudou, vais pagar para ele te defender em função daquilo que ele estudou. Agora eu não vou estudar essa matéria quando alguém estudou e tem que me defender. É a mesma coisa com contabilista? Muito bem. Doutora Adilson, também tem livros. Falo das suas obras, quais os temas abordados, o que o motivou a escrever sobre este tema, quantos exemplares foram vendidos, quantas reedições foram feitas, prevê alguma reedição para breve ou alguma em nova obra? É o seguinte, eu tenho duas obras, que o primeiro é o Planeamento e Gestão Fiscal, Reforma Tributária. Normalmente quem vende é a Escolar Editora. Nesse caso eu particularmente não vendo. Quem vende é a Escolar Editora, e vocês podem encontrar isso na livraria da Escolar Editora mesmo. Está junto à Universidade de Lusíada, mesmo também no Lubi. Agora, no caso em Portugal, pode-se ver, por exemplo, na FNAC ou tem também esse livro. O outro é o Planeamento e Gestão Fiscal, mas praticamente o Planeamento e Gestão Fiscal, Reforma Tributária já está esgotado. Pode ser que a livraria tenha alguns exemplares, mas aquilo que foi atualizado, que é a segunda edição, é o Planeamento e Gestão Fiscal, Sistema Tributário. É daquele tipo de livro que escrevi aquilo que muitos profissionais procuravam. E o que é que me motivou a escrever esse livro? Foi a Universidade Metodista. No curso de licenciatura em gestão, eles iniciaram com uma nova cadeira, que é a cadeira de planeamento e gestão fiscal. Uma cadeira, e eles convidaram-me para dessa cadeira e deram-me um programa. Agora, como fazer isto? Então, fui lendo muito, fui buscando, tendo em conta a minha experiência, e criei uma brochura. E desta brochura, dava a minha aula, tendo em conta o programa. Só que depois, ouvi várias vezes, em alguns profissionais a me dizendo, professor Adilson, na universidade tal, tem a cadeira de fiscalidade, tem a cadeira de gestão fiscal, estão a utilizar a sua brochura. E tinha também alguém que quis também lançar livros, estava a me pedir a minha brochura em Word. Então eu disse, não, tenho que aqui ser um bocadinho mais inteligente. O que é que eu fiz? Lancei o livro, que é o Planeamento e Gestão Fiscal, Reforma Tributária, com os apontamentos da universidade. As minhas aulas eram dadas com base no livro. E depois eu atualizei. Primeiro iniciou com volta de 68 páginas e quando atualizei já eram 200 e tal páginas. Na realidade, essa atualização foi muito mais robusta, porque aí fui colocando muitas experiências que eu trouxe, principalmente do mundo da contabilidade, nem muito da administração fiscal, mas da contabilidade. E trouxe lá, por exemplo, tem um capítulo, o regime contabilístico e fiscal do setor agrário. Como lidar com esta matéria? Porque eu tive uma experiência vivida.
vida. Fui contabilista de um senhor que tinha uma fazenda no Kwanza Sul. Ele tinha uma fazenda e um hotel. Agora, o gado, galinha, o porco que utilizavam no hotel eram tirados da fazenda, havia essa base. Só que lá, às vezes, era aquela classificação. Aquele gado, quando é que nós vamos classificar contabilisticamente enquanto gado, por exemplo, de produção e de consumo, igualmente para as galinhas? Como é que nós podemos fazer, por exemplo, no início de janeiro, temos, por exemplo, 10 galinhas, em 31 de dezembro já temos 50 galinhas, originado da procuração. Este valor, esse justo valor, vamos buscar. Então, essa experiência que eu trouxe e coloquei no livro. E um outro também grande desafio, que é como entender a tributação dos consórcios, das contas em participações, as sociedades de grupos, gestão de ativos, como fazer? Porque nessa empresa que eu fui contabilista, eu fiz parte de outras empresas, que principalmente empresas de grupo, que eles tinham um grupo de sociedade. Então, muita coisa que acontecia a nível do grupo de sociedade, quer em termos contábeis, como interpretar isso, também trouxe isso no plasma do livro. Mas uma das partes do livro que eu mais desenvolvi é que tem mais ou menos umas 30 e tal páginas, que é o que normalmente está ligado ao primeiro capítulo, que é a teoria geral dos impostos, aquelas fases dos impostos, as 4. Eu fiz um anotado com critérios doutrinários, legislação, que é para quem quer entender matéria fiscal, tanto na vertente contabilística fiscal, pode ler este livro. E tem muito mais informações, quem quiser tiver interesse. Eu, quando tive a cadeira, vou contar aqui um particular, quando tive a cadeira de planeamento de gestão fiscal, o professor da cadeira chegava na turma, cruzava os braços e dizia: abram o livro na página tal. E nós abríamos o livro na página tal, ficávamos a ler, depois ele descruzava as pernas, levantava-se: boa tarde, até amanhã, aula dada. Eram assim as aulas. E este livro que nos davam a ler, esta disciplina, era o seu livro. Fico feliz. Epa, sim, senhor. Eu saía da aula frustrada porque não me conformava que o professor saiu calado, entrou calado e saiu mudo. Mas pronto, era o seu livro. Já agora, doutora Nilson, que conselhos e recomendações deixa aos jovens que queiram ingressar na profissão de contabilidade e auditoria ou perito? Conselhos aos jovens. Os jovens precisam de ouvir. Há algo que eu já publiquei na minha página no Facebook, tanto numa, tenho até as 2 páginas, tem a minha própria, Adilson Sequeira, e tem outra página que é Fiscalidade Tributária. Uma vez publiquei uma matéria da trajetória de um contabilista. É uma história muito extensa. Aquilo é mesmo o verdadeiro exercício da paciência. Para os jovens, não pensem que vão se tornar contabilista de uma hora para outra, que vão se tornar perito de uma hora para outra. Não, isso é uma história longa. De forma resumida, eu vou dizer mais ou menos o que acontece. Quando, por exemplo, sai da universidade ou está na universidade e entra para um escritório de contabilidade ou para uma empresa na área da contabilidade, primeiro você se torna um observador, do tipo, estou a observar o que estão a fazer da classificação, do lançamento, sem entender absolutamente nada. E depois vem outra fase, que é fazer os lançamentos. Está a lançar o quê? Está a lançar o que foi classificado. Está a entender? Não. Está a entender, mas não sabe o que está a lançar. Só te ensinar um sistema e dizer lança assim, mecânico. E isso leva tempo. E depois há um momento em que começa já a entender o que está a lançar, começa já os primeiros passos da classificação. Depois de classificar, vem aquele momento em que já começa a te convidar para passar experiência ou explicar a outros e depois participar também nos fechos de conta. Isso leva tempo. Então aqui mesmo o critério da paciência e a leitura constante é muito importante. E eu recomendo os jovens a ler um grande livro que para mim foi mesmo a Bíblia, que é aquele O Azul, Elemento Geral de Contabilidade. É um livro grosso, é um livro português, mas aqui os conceitos, foi o livro que me levou mesmo a compreender o ABC da contabilidade. Não só o senhor Nabeiro Mateus, mas também tenho que reconhecer alguém que era o seu assessor, que muito bebi dele, que é o senhor Gonzaga Nunes Júnior. O senhor Gonzaga tem uma paciência incrível. Ele já é profissional há muitos anos de contabilidade e dominava... Continuam no ativo estes senhores? Continuam no ativo?
Eu penso que sim, no momento falo com ele, primeiro o senhor Gonzaga assim, o senhor Nabelo depois houve um tempo que estava mais como diretor financeiro de uma empresa em que tinha um escritório, e o senhor Gonzaga que também, mas eu ainda acho que ele ainda continua no... Acho que o Joel, o nosso realizador, vai precisar desses contactos, né? E assim trazemos aqui os senhores para o espaço de carreira. Já devem ser mais velhos, também com muita experiência. Gostamos de ouvir a voz da experiência. Sim, é necessário, porque esses dois, mas o senhor Nabelo, recomendo que se puder, para ele vir passar a experiência dele. Olha, no meu primeiro livro, que é o Planeamento e Gestão Fiscal, Reforma Tributária, eu fiz menção dele como meu mentor na contabilidade e também fiz menção de alguém que Deus o tenha, que foi o meu mentor na fiscalidade. Foi a pessoa que me ensinou os primeiros passos da fiscalidade. Na verdade, a fiscalidade aprendi com ele, que é o Manuel Landa, que era o professor de fiscalidade na Faculdade de Economia. Meu professor de contabilidade, fiscalidade e gestão fiscal. Na altura era o inspetor-geral das finanças no MIFIN e era o professor. Uma pessoa incansável, que ele quando está a falar todo mundo para em silêncio para lhe ouvir. Ele tinha uma pedagogia incrível e é alguém que até hoje eu respeito muito, que Deus o tenha. Então são dois acho que eu fiz mesmo como referência no livro, porque de facto são as pessoas de grande referência que eu tive a nível da minha trajetória toda a nível profissional, quer no âmbito da contabilidade e quer no âmbito da fiscalidade. A doutora Dilson, o nosso muito obrigada por ter aceito falar conosco durante esta uma hora do Contas na Hora. Esperamos contar consigo em próximas oportunidades. Obrigado, eu que agradeço. Nós é que agradecemos. Este programa é patrocinado pelo Banco Angolano de Investimentos. BAE. A confiança é a energia que nos move para o futuro. A Academia BAE está agora mais perto de si, mais perto do futuro, à distância de um clique, com o novo serviço de call center.